Show. Então, gente, a aula de hoje vai ser sobre figuras de linguagem. Para quem não estava aqui, semana passada, eu vou mostrar o meu cronograma para vocês. Então, hoje a gente já fez introdução à literatura, agora vamos para figuras de linguagem, tá? Semana que vem a gente começa as escolas, depois a gente começa a fazer um apanhado de tudo e muita questão. Hoje eu trouxe bastante questão para a gente discutir. Então, vamos começar com definição, né? O que são e qual a sua função, né, das figuras de linguagem? É a transfiguração da linguagem além de seu sentido literal. É pura e significativa, pois extrapola seu sentido original. Isso é a literatura assim, pura. Você vai necessitar de uma figura de linguagem para você conseguir expressar algo que vai além do objetivo. É algo muito subjetivo, é algo que é amplamente usado na literatura. Vocês vão sempre ver isso. Cai assim teórico exatamente de figura de linguagem? Sendo bem sincera, muito pouco, muito pouco. E os principais, pelo menos no Enem, né? FUVEST, essas outras coisas cobram demais. Mas no Enem cobra muito pouco, mas você precisa saber, porque sempre tem uma questão disso, e a gente não pode deixar passar, entendeu? Então, assim, vou dar uma aula bem passado mesmo, só uma pincelada, porque eu acho que isso aqui também vocês estão careca de saber, mas a minha, eu vou passar para a dica direto. Esse site maravilhoso, vários exemplos super atuais que podem inclusive cair na prova, muito bom, umas perguntas também. Eu vou mandar o PDF para vocês, aí vocês pegam esse link aí para vocês entrarem na aula, tá? Nesse site, porque realmente vale a pena entrar. Então tem classificação das figuras de linguagem em 3. É a semântica, que é pelo sentido da palavra, a sintaxe, que é a disposição da palavra na frase, e o som, que é a fonética, tá? Então vamos começar pela semântica. Que é a metáfora, utilização implícita de uma comparação. Coração de manteiga. O coração é mole que nem manteiga. O coração mole que nem manteiga não é metáfora, é só uma comparação. Mas o coração de manteiga é a metáfora. Deu para entender? Metonímia parte por inteiro, adoro ouvir Chico. Na verdade, eu não gosto de ouvir o Chico, eu gosto de ouvir as músicas do Chico. É uma parte que é o cantor pela música. Ou adoro ler Camões, adoro ler os livros de Camões, né? Então, enfim. Catacrese. Utilização de um termo quando não se tem outro para denominar algo. Não tem nada para chamar a asa da xícara, não tem nada para conseguir chamar pé da mesa. Agora, uma coisa para vocês ficarem espertos. Uma questão da FUVEST, vou falar porque minha professora de literatura me contou isso e eu nunca mais esqueci. A prova da FUVEST era um texto sobre uma mulher que chegou na beira de um precipício e pulou, caiu no mar e foi enterrada pela água. Alguém pode me falar que figura de linguagem é essa? Quero até ver o que vocês vão falar. A mulher pulou. A mulher pulou de um precipício, caiu na água e foi enterrada pela água. Isso é pegado. Eu lembro quando ela me falou isso, ó, foi incrível. Catacrese! Caraca, Samira, parabéns! É catacrese mesmo, porque não tem outra palavra para você colocar. Não tem o que você vai me falar? Ela não foi afogada, não era esse o sentido. Ela foi enterrada pela água. Não tem enterro de água. Enterro, enterra, não tem como você falar que a pessoa, né, sei lá, foi aguada, não faz sentido. É catacrese, porque não tem outra palavra para definir isso, a gente usa outra em outro sentido. Parabéns, Samira. Aguarda. Próximo. Apanho desses slides igual. Ironia, querer dizer o oposto do que realmente está sendo dito. Fulano bateu no cachorro do vizinho. Esse sim é um amante dos animais. Gente, a melhor parte é pensar nas frases para a gente colocar aqui. Isso aqui é fácil, né? Personificação ou prosopopeia? A parte difícil disso aqui é só gravar o prosopopeia. Você sabendo que prosopopeia é personificação, acabou, porque atribuição de característica humana para algo não humano. O sol sorriu para mim com seus raios.
Sinestesia e misturas de sensações, aquele olhar doce. Tem como o olhar de uma pessoa ser doce? Não tem como. O olhar pode ser bonito, o olhar pode ser qualquer coisa, menos doce. Um olhar quente, não tem como um olhar ser quente. Gradação, aumento proporcional do sentido das palavras. Exemplo, seu coração quente, amornou, esfriou, congelou. E assim, foi andando, foi correndo, taranana, entendeu? É isso. Pode ser o inverso também. Tipo assim, foi correndo, foi andando, foi parando, até cair. Isso é gradação. Hipérbole, exagero. Fulano me fez esperar por séculos. Eufemismo, amenização. Partiu dessa para melhor. O que é partiu dessa para melhor? Morte. Mas a gente não fala morte, fala partiu dessa para melhor, né? Que fica mais bonito, melhor de ouvir do que morreu. Opa. Agora a gente vai para antítese. Conte tudo dentro da semântica, tá? Tudo em relação ao sentido da palavra. Antítese. Utilização de palavras ou ideias com sentidos diferentes na mesma construção frasal. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Esse que é o negócio, e eu vou falar do paradoxo agora. Expressões ou ideias eu posso utilizar de forma ilógica. Ontem foi um dia horrendo, não poderia estar mais feliz na minha vida. Qual que é a diferença de antítese e paradoxo? A antítese não necessariamente faz uma ligação direta um com o outro. Por exemplo, quem ama o feio, bonito lhe parece, beleza. Ela ama o feio, para ela é bonito. Ok, isso faz sentido. A antítese tem a sua lógica. O paradoxo beira, assim, tem várias diferenças. Por exemplo, o paradoxo com a ironia também. Se a gente fosse falar assim, ontem foi um dia horrendo, não poderia estar mais feliz na minha vida. Poderia ser ironia? Poderia, se a pessoa não quisesse falar que o dia dela foi horrendo mesmo, entendeu? Deu para entender isso? Não, então, é isso que eu estava falando. O paradoxo carrega um pouco de ironia? Não, porque quando ela falou ontem foi um dia horrendo, não poderia estar mais feliz na minha vida, é ilógico, mas ela realmente quis dizer isso. Que ontem foi um dia horrendo e por o dia ter sido horrendo, ela não poderia estar mais feliz. Agora, ironia, desculpa, a gente que passa moto o tempo inteiro. Só que agora, na ironia, eu ia falar assim, ontem foi um dia horrendo, não podia estar mais feliz. Eu não queria, o meu dia eu não tô feliz, entendeu? Meu dia foi uma bosta, eu tô me sentindo péssima, eu tô sendo irônica, entendeu? Dá para entender? A diferença entre antítese, paradoxo e ironia? Show. Agora, vamos para sintaxe. Pleonasmo, repetição proposital ou viciosa. Um exemplo de proposital, vi com meus próprios olhos. Eu quis falar que eu realmente vi aquilo e eu estava presente naquele momento. Eu vi com meus próprios olhos. É um pleonasmo? É, mas é um pleonasmo proposital. Um pleonasmo vicioso, subir para cima, descer para baixo, isso aí a gente já está cansado de saber. Hipérbato, inversão proposital de palavras ou trechos. Hino nacional. Todo mundo sabe aqui que o hino nacional é hipérbato? Tem até, gente. Você sabe, a primeira frase do nosso hino nacional é: ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico um brado retumbante. Vocês sabem qual que é, se a gente colocasse isso na ordem, qual seria a frase? Alguém sabe dizer? As margens plácidas ouviu um brado retumbante de um povo heróico. Então, assim, o maior exemplo de hipérbato é o nosso hino nacional, que é completamente positivista, assim como nossa bandeira. É por isso que é importante a gente estudar a escola literária, porque o hipérbato está completamente enclausurado no, no positivismo, não na escola literária do positivismo, positivismo é uma corrente filosófica, tá? A escola literária é a do Olavo Bilac. Lá. Enfim, vamos para agora. Fonética. Essa aqui eu vou ter que cantar. Aliteração, com repetição consonantal.
E eu vou colocar a música, que aí vocês conseguem ver. E repetição de vogal, o Caetano Veloso é mestre, campeão em fazer, usar figura de linguagem com fonética e com som. Porque, por exemplo, nessa música é assim: não se aveste não, baião de dois, deixe de manhã. Aí vem a parte de aliteração. Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa arranha, nem o sarro arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Entendeu? O ha, ho, ha, ho, ho. É a literação. Deu para entender? Ah, sim. Peraí, deixa Mais eu ou colocar a menos, na música. verdade. Eu vou colocar a música aqui. Porque aí dá para vocês entenderem, mais ou menos. Qualquer coisa, Vocês estão conseguindo ouvir? você já tá pra lá de Marrakech. Deixa eu colocar direto na parte. Mexe qualquer coisa dentro do... Aqui. Ó. Mexe não, baião de dois, deixa de manhã, depois. É agora, tá? Tá dando pra ouvir? Vou colocar agora. Aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha. Aranha, 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 aranha. Nem a sanha arranha o carro. Arranha carro. Tá vendo? Ó. Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Nem o sarro arranha a Espanha. É o ran, 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 ran. Deu pra entender isso? Deu sim. Então tá bom. Aí agora eu vou para a parte do que ele fala, que ele faz a sonância. Agora não é mais o re, ha, ha, o ha, ha, ha. Não. É ha, 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 né? Que era o desse. Agora é o. A sonância é vogal. Deu para entender? A literação consoante e a sonância vogal. Ó. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro do seu berro, pelo seu erro. Entendeu? Tudo ó. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Podia ser errou? Não, porque é o pelo, entendeu? Tem muito pelo incluído. Enfim, é isso. Agora, isso é um dos mais legais, porque a minha professora de literatura do ensino médio falou isso pra gente. Caetano tem uma para falar de onomatopeia, o Caetano tem uma música que chama Chuva, Suor e Cerveja. E aí, no refrão dela, para ele imitar a chuva, ele faz uma aliteração, mas ao mesmo tempo ele usa de uma onomatopeia. Porque a música, ela faz assim: a gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja. Deu para parecer, não tá vendo que parece uma chuva caindo? Aí tem uma parte também que faz assim, ó. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Não tá parecendo? Sim. Então, Jorge Ben também já fez a mesma coisa com aquela música Chove, chuva, chove sem parar. Deu para entender isso? Cai muito em prova. E isso aí. É meio bobo, gente, mas cai. Nos quadrinhos sempre tem também. Sempre. Ih, quadrinho, gente, você tem que ficar craque em quadrinho. Questões. Bora. Ah, foi só falar. Ó. Primeiro, o que a gente faz? Eu falei isso semana passada. Lê o comando. Isso aí. Nessa tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem para. Aí você já sabe o quê? Tem que procurar figura de linguagem. Aí, tá vendo? Tanto que ajuda, que é muito melhor você ler um quadrinho, aí depois você volta, lê o comando e tem que ler o quadrinho de novo. Aqui. Vamos procurar figura de linguagem aqui, então. Meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar
nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Ó, tá falando de metáfora. Então deve ser alguma coisa relacionada a isso. Por que que por que que deve ser uma metáfora, né? Ele ficar andando nessa bicicleta. Aí, o personagem faz referência às mais conhecidas figuras de linguagem para condenar a prática de exercício físico, valorizar aspectos da vida moderna, desestimular o uso das bicicletas, caracterizar o diálogo entre gerações, criticar a falta de perspectiva do pai. Vou fazer essa questão. O que vocês acham, hein, gente? A galera que está assistindo. Vou fazer essa questão com vocês, hein? O personagem faz referência às mais conhecidas figuras de linguagem para. A figura de linguagem é a metáfora. Ele está fazendo uma metáfora com o quê? O meu pai fica pedalando, 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 mas não vai a lugar nenhum. Está fazendo uma metáfora com a vida dele. Então é o quê? A vida dele, ele anda, anda, anda e não vai a lugar algum. Essa que é a relação de metáfora, não é? Por isso que ele usou a metáfora. O que a gente vai pensar? Letra A, condenar as práticas de exercício físico. Por quê? Não tá aplicado. Entendeu? E outra, é isso que eu quero falar com vocês. É o seguinte, lembra que semana passada teve uma questão, falava assim, porque o quadrinho é uma forma de expressão inferior. Não vai ter isso. Não vai também ter uma questão que vai condenar a prática de exercício físico. Você já lê e já fala assim, gente, não tem como ser essa. Vai condenar a prática de exercício físico? Não vai. B, valorizar aspectos da vida moderna. Em que momento que valorizou? Inclusive, fez uma metáfora falando que andando não vai lugar algum, né? Letra C, desestimular o uso das bicicletas. Não foi por isso que ele fez a metáfora, né? Ele não quis fazer essa relação para desestimular o uso de bicicleta. D, caracterizar o diálogo entre gerações. Muita gente colocaria a D. Sabe por quê? Porque é o menino fazendo uma relação com a vida do pai. Mas não é para isso também que o menino está fazendo essa metáfora, né? Letra E, criticar a falta de perspectiva do pai, que é realmente a relação que ele está tentando fazer. O pai anda, anda, anda e não vai para lugar nenhum. Ele está fazendo o quê? O personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem para criticar a falta de perspectiva do pai. O pai anda, anda, anda e não vai para lugar algum. Então a resposta é letra E. Deu para entender? Show. Deu. Essa aqui é pesadinha, confesso. Mas vamos ver como é que vocês vão. Cidade grande. Não, mentira. A gente vai ler o comando primeiro. Entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se A. Então, a gente vai procurar o que nesse texto? Recurso expressivo. O que ele usou para se expressar nesse texto? Vamos começar. Cidade grande. Que beleza, Montes Claros. Você sabe cidade de Carlos Drummond. Eu falo que todo ano cai Drummond. E a gente tem que saber até a história de vida dele, porque Montes Claros é uma cidade de Minas Gerais que é desse tamanho aqui. Não tem nada, tá? Nada. É uma cidade pequena, pouquíssimo desenvolvida. Na época que ele escreveu, então, nem só Deus sabe. Que beleza, Montes Claros. Como cresceu Montes Claros? Quanta indústria em Montes Claros? Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória. Prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas por enquanto e mais promete. Entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se a letra A, metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-se à própria linguagem. B, intertextualidade, no qual o texto retoma e elabora outros textos. A gente falou de intertextualidade semana passada, né? C, ironia, que consiste em dizer o contrato que se pensa com intenção crítica. D, denotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido próprio e objetivo. E, prosopopeia, que consiste em personificar coisas animadas, atribuindo-lhes vida. Eu falei, porque eu acabei dando resposta antes da hora. Tá.
Mas, ó, mesmo sem a gente souber, sabe? É óbvio, claro que é assim, eu fiz a maior cara do mundo. Tá, vou parar, hein? Começar a usar óculos escuros aqui enquanto dou aula. Por que a gente sabe que é ironia? Porque se você conhecer esse Montes Claros, você sabe que ela não é uma urbe notória. E mesmo assim, dá para saber que é ironia por outro aspecto. Porque, assim, tá falando que cresceu tanto, admirável, que bonita, tananã, tananã, é a prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas, e por enquanto mais promete. Não dá uma sensação irônica? Tipo assim, a prima rica cresceu, tá assim, dá para sentir a ironia no texto. O texto está claramente irônico. Por que não é prosopopeia? Essa questão eu só achei difícil por causa da letra E. Porque se a ironia não fosse tão descarada, eu ia de letra E. Porque, assim, parece que a gente está falando de Montes Claros como se fosse uma pessoa, e Rio de Janeiro também. Mas não é, não foi esse sentido. Exatamente. Mas se a ironia não fosse tão explícita, talvez muita gente ia cair nessa de marcar a letra E. Deu para entender essa questão, gente? Show, vou passar para a próxima. Relacione as definições abaixo com as figuras de linguagem. Figuras de linguagem que se... Peraí, tem aparecendo um trem aqui na minha frente? Pronto. Figuras de linguagem que se empregam um sentido em comum para uma palavra a partir de uma relação de semelhança entre dois termos. Qual que é essa, gente? A minha barra de baixo está aparecendo para vocês ou aparece só para mim? Vocês estão vendo só meu slide, né? É. Ah, então tá. Beleza. Tá, então eu vou falando e vocês vão escrever o que vocês acham que é, tá? Figura de linguagem que consiste em expressar uma ideia com exagero. Falei de exagero lá no começo. A fim de infantilizá-lo ou destacá-lo. Figuras de linguagem que consiste no emprego de uma palavra por outra, com a qual tem relação de interdependência, proximidade. Figura de linguagem que consiste em atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais. Figura de linguagem que consiste no emprego de palavra ou expressão agradável para amenizar uma ideia desagradável ou grosseira. Figura de linguagem que consiste em aproximar dois termos a partir de uma característica comum. Faz uso de conectivos como, tal qual, que nem, etc. A primeira, figura de linguagem que se emprega um sentido incomum para uma palavra a partir de uma relação de semelhança entre dois termos. Eu vou fazer a comparação da primeira com a última. Eu vi que alguém colocou que a primeira era comparação, mas por que esse é metáfora e o último é comparação? Porque o último fala assim: figura de linguagem que consiste em aproximar dois termos a partir de uma característica comum e faz uso de conectivos. Na metáfora não tem uso de conectivos. Se eu quiser falar, ela é como uma flor, isso é comparação. Se eu quiser falar, ela é uma flor, isso é uma metáfora. Deu para entender isso? Sim, a primeira é o quê, então? Metáfora? Metáfora, porque, tá vendo? Figura de linguagem que se emprega semelhança entre dois termos que não são uma flor e uma pessoa, não tem nada a ver. Mas se eu quiser fazer uma comparação de que a pessoa é doce, que nem uma flor, ela tem características de delicadeza igual uma flor, eu faço a comparação, mas não faço uso de conectivos. A frase, então, seria: ela é uma flor. E se fosse uma comparação, ela é como uma flor. Show. Figura de linguagem. Então a gente já sabe que a primeira é metáfora e a última é comparação. A segunda, figura de linguagem que consiste em expressar uma ideia com exagero. Exagero, hipérbole, pula para a próxima. Figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra por outra, com a qual tem relação de interdependência. Metonímia, né? Que é uma parte pelo todo. É uma palavra por outra. Eu amo ler
sei lá, Trotsky. Eu, na verdade, amo ler os livros de Trotsky. Então é isso. Figura de... Então, isso que eu queria saber. A minha barra tá aparecendo aqui para vocês, a de baixo? Eu não sei como que tira isso. Ah, tá. Então... Tá. Figura de linguagem de características humanas a seres inanimados. Prosopopeia. Figura de linguagem consiste no emprego ou palavra-expressão para amenizar, eufemismo. Todo mundo entendeu? Show. Vamos para a próxima. Sim. Esse é o mesmo estilo de questão. Relaciona as colunas de acordo com o tipo de figura de linguagem utilizado na construção de sentido das frases a seguir. A. Estou rindo para não chorar. B. Eu nasci em Minas, meu irmão em Goiás. C. Não se deve faltar com a verdade. D. Chorei rios de lágrimas. E. Quem foi o educado que estacionou onde não devia? F. Seus olhos são dois topazes. G. O sol beijava o alto das montanhas. H. Sorriu um sorriso pontual. Deixa eu pegar aqui o... Cacete. Foi mal, gente. Dei resposta. Quero anotar aqui. Vou desenhar. Queria fazer umas anotações. Ah, show. Deixa eu pegar aqui a... Aqui. Estou rindo para não chorar. 10-0. Rindo para não chorar. O que vocês acham que é? Pleonasmo. Não. Não é, sabe por que não é pleonasmo? Estou rindo para não chorar. Ele está fazendo uma... Assim, é uma antítese, né? Ele tem que rir para não chorar. E por que aí a gente tem que ficar veaco com essas coisas? Porque onde que tem um pleonasmo claríssimo nessas de A até H? Sorri um sorriso. Tem como eu sorrir outra coisa? No seu sorriso? Então a gente já vê que sorrir um sorriso pontual é o pleonasmo. Ai, que deslize. Beleza. Não, peraí, deixa eu tentar fazer mais bonitinho, não é possível. Ah, boa. 6. Sorri um sorriso pontual. Aí agora, vamos pular então. Eu nasci em Minas, meu irmão em Goiás. Gente, eu acho que eu... Ah, vou explicar por quê. Eu quis pular esses mais chatos porque nunca cai. E vocês também já estão careca de saber. É verdade, não é? Esses de elipse, zeugma... Vocês não vão ver isso no Enem quase nunca. Quase nunca. Vai ter muita prosopopeia, vai ter muita comparação. E elipse zeugma é tudo mais ou menos a mesma coisa. Se aparecer nunca. No Enem não vai ter isso. Colocar elipse em uma, zeugma em outra, e na outra. Eles não querem te lascar. A prova do Enem é muito boa, por isso que eu amo a prova do Enem. Se tiver, vai ter só um deles, entendeu? Então, elipse. Porque, ó o termo oculto aqui. Eu nasci em Minas. Meu irmão nasceu em Goiás. Tá? Inclusive, essa vírgula aqui é o nasceu. Ai, será que eu tenho talento para escrever assim? Vamos descobrir. Que isso. Pronto. Não se deve faltar com a verdade. O que é faltar com a verdade? Mentir, né?
Então, claramente, isso aqui é um quê? Isso aí. Chorei, deixa eu ver que horas são. Chorei rios de lágrimas. Verbo, isso aí. Quem foi o educado que estacionou onde não devia? Boa. Seus olhos são 2 topazes. Como é que faço uma comparação aqui? Não sei. Seus olhos são como topazes. Entendeu? Ah, tá. Eu achei que você tinha falado que essa aí era a comparação. Não, 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 não. Ela não é comparação porque não tem nada para fazer a comparação de uma palavra que faça a ligação. O sol beijava o alto das montanhas. Dois. E sorri um sorriso pontual. 6. Sobrou 1, 2, faltou 3. Antítese. Estou rindo para não chorar. Prosopeia é o quê mesmo? Prosopopeia é o que eu falei, personificação. Que a parte mais difícil da personificação é lembrar que é prosopopeia também. Deixa eu limpar aqui. All drying. Dar vida a seres animados. Isso aí. Exatamente o que a gente fez. Assinale a única alternativa que possui a figura de linguagem conhecida como metáfora. A. Correu feito louco para não perder o ônibus. B. Sua pele é um pêssego. C. Cabelos tão escuros como a asa da graúna. D. Era delicada como uma flor. A. Não. Ele correu feito um louco. Esse feito faz a comparação, deu para entender? Entendeu? O feito faz a comparação. Às vezes, quando a gente fica com dúvida, a gente lê as outras alternativas e a gente vê. Entendeu? Então, essa aqui foi fácil, né, gente? A alternativa que possui uma antítese é: A. Ele subiu no telhado nessa madrugada. B. O vento sussurrava na noite fria. C. Estou morrendo de medo. D. Os bobos e os espertos convivem no mesmo espaço. E. Ela morou ali durante 2 meses e ele durante vários anos. O que vocês acham, hein? Isso aí. Letra D. Isso foi fácil, né? A única que dá para ficar mais com dúvida é a letra E, que entre os 2 meses e vários anos. Mas não faz uma relação necessariamente de antítese, porque os dois fazem correspondência com o tempo. Aí agora os bobos, um extremo, e os espertos são extremos, né? Deu para entender isso? Ah, tá. Agora deu. Deu? Beleza. Show! A seguir, há 2 extratos de poemas de épocas diferentes. O primeiro, do final do século XIX, e o segundo, do início do século XX. Mesmo sendo textos com dessemelhanças contextuais, há, neles, uma figura de linguagem comum. Leia-os para marcar a opção correta. Texto 1. Sonho branco. Cruz e solto. De linho e rosas brancas vais vestido. Sonho virgem que cantas no meu peito. És do luar o claro do Deus eleito, das estrelas puríssima nascido. Texto 2. Dentro da noite, Manuel Bandeira. Dentro da noite. Calma. Dentro da noite a vida canta. E esgarça névoas ao luar. Foco, fosco minguante o vale encanta. Morreu pecando alguma santa.
A água não para de chorar. Não vou ler as alternativas. Quero ver o que vocês acham. Quer que volte no texto? Eu quero. Tá. Vai ser eu encostar aqui e vai dar resposta para vocês. Eu tenho que aprender a mexer nesse slide. Mas eu vou mostrar aqui para vocês agora. Por que que é prosopopeia? O sonho virgem que canta no meu peito. Sonho virgem canta, sonho canta. Entendeu? E aqui no texto 2 está mais claro. Que é: a água não para de chorar. Deu para entender que é prosopopeia? Personificação? Deu. Então, show. Vamos para a próxima. No enunciado, Virgílio, traga-me uma coca bem gelada. Registra-se uma figura de linguagem denominada? O que vocês acham, hein? É. Letra E, né? É a letra E mesmo. Por que que é metonímia? A Coca-Cola representando o todo que é o refrigerante de cola. Entendeu? Próximo. Quando você afirma que enterrou no dedo um alfinete, que embarcou no trem e que cerrou os pés da mesa, recorre a um tipo de figura de linguagem denominada. É aquilo que eu falei, lembra? Do enterro d'água. É a catacrese. Isso aí. Catacrese. No sintagma, uma palavra branca e fria, encontramos a figura denominada sinestesia. Isso aí. Hoje, gente, as questões estão chatas, mas é porque essa matéria é meio chatinha. Tipo assim, não tem muita coisa para fazer de diferente, entendeu? Então é basicamente isso. Nos versos, bomba atômica que é a terra, pomba atônita da paz. Pomba tonta, bomba atômica. A repetição de determinados elementos fônicos é um recurso estilístico denominado aliteração, né? Que é bomba atômica que é a terra, pomba atônita da paz, pomba tonta, bomba atômica. Tá vendo? Só o tu. Aliteração. Isso aí. Eu fazia assim, quando eu ia fazer prova do Enem. Eu lia, não tava nem aí. Eu lia mesmo. Pegava e ficava assim, sentada. Bomba atômica, que a terra, bomba atômica. Lia todos os textos em voz alta. Não em voz alta para atrapalhar o outro, mas eu lia em voz mais alta. Por quê? Porque tem muita coisa que você só percebe quando você lê o texto em voz alta. Não tem problema. Você lendo ali no seu tomzinho de voz, você consegue perceber muita coisa. Eu acho importante para a gente conseguir perceber algumas coisas que estão mesmo, ainda mais figura de linguagem de fonética. Se você não lê, você olhando assim, você não vai saber que é literação. Muito difícil de perceber. Entendeu? Aí eu acho que essa é a minha última questão. Quando você já lê assim, FUVEST, eu pelo menos, quando estava no ensino médio, falo assim, eu não vou fazer essa questão, eu não quero saber de FUVEST, e vai ser uma questão difícil. Aí você vai ler essa aqui é a questão. Identifique a figura de linguagem empregada nos versos destacados. No tempo de meu pai, sob estes galhos, como uma vela fúnebre de cera,
Chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. O que é isso? Hipérbole, exatamente. Tá vendo? Sempre figura de linguagem a gente aprende, mas é porque realmente é importante. A gente sempre está fazendo alguma referência a elas, entenderam? A nossa aula acabou. Eu sabia que ela ia ser mais curtinha mesmo. A dica dessa semana é esse Instagram dessa menina. Ela é muito boa. Na verdade, nem são os posts dela em si, são os reels que ela faz. Acho que fala reels. Ela fala muito sobre arte moderna, sobre exposição. Ela fez uma sobre a Marina Ibrahimovic, que é perfeito, que é uma pessoa assim, que em algum momento vai cair no Enem. Então é muito bom a gente estar a par, entendeu? Pelo menos saber o que que é. Você não precisa aprofundar nas coisas, mas você, e nem assim, você tem que saber de tudo um pouco. E ela faz vários comentários, eu acho muito interessante. Quem quiser seguir, ela posta uns fiozinhos assim, melhor do que ficar vendo dancinha. Ela é ótima, eu gosto demais, pelo menos. Então é isso. Nossa aula acabou. Alguém teve alguma dúvida? Não? Então tá bom, gente. Então é isso mesmo. Hoje a aula foi bem curtinha, mas é porque era só para a gente dar uma revisada. O que você... Não entendi, André. Ah, é. Isso aí é mesmo.